Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, o capítulo 1. Você achando, pode se colocar de pé. Evangelho de João, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Deixa a sua Bíblia de lado, aberta, que nós vamos orar. Senhor Deus, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, pois teu é o reino, a glória, o poder para sempre. Perdoa os meus pecados, abençoa a minha vida, clareia a minha mente, o meu coração, que eu possa ser um canal de bênção para a vida dos meus irmãos, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o teu evangelho por si só, Senhor, venha impactar, venha trazer luz, clareza aos corações, não só daqueles que estão aqui, mas aqueles que estão ouvindo e vendo pela internet, pois a tua palavra é uma palavra de salvação, é uma palavra de vida. Agrada-te de nós nesta noite, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Irmãos, esse evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito aproximadamente quase 20 anos após os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que narra, o nascimento de Cristo, narra toda aquela trajetória do menino na manjedoura, dos pastores que viram a estrela. Mas aqui era uma situação diferente, irmãos. João escreve esse evangelho porque a igreja estava passando por uma situação muito difícil. Naquela época, existiam o gnosticismo, que estava se adentrando às igrejas. O gnosticismo nada mais era uma mistura de fé judaica com filosofia grega. Não é isso mesmo, Nelson? Temos um professor aqui, a gente tem que medir as nossas palavras. E isso, irmãos, estava se invadindo nas igrejas pensamentos, filosofias que não proviam de Deus, coisas que não eram da palavra de Deus, coisas que não eram geradas pelo Espírito Santo de Deus, mas se adentrando na igreja e influenciando o verdadeiro evangelho. E isso há mais de 2000 anos atrás, vamos dizer assim, porque nós já estamos em 2026, no calendário judaico-cristão.
né? No calendário cristão, na verdade. E estamos em 2026, então há 2000 anos atrás, se foi aproximadamente 20 anos depois disso que foi escrito, então, nós vemos algo parecido acontecendo. Porque, na verdade, em todo o tempo, em toda a trajetória da igreja, irmãos, o inimigo, ele sempre tenta colocar atalhos. Ele sempre tenta colocar filosofias. Ele sempre tenta colocar ideologias para que a palavra verdadeira, pura e reta do Senhor venha a ser confundida em nossas mentes. O gnosticismo era cheio das filosofias. Talvez naquela época, talvez não tinha aquela famosa frase, não tem nada a ver. Talvez aquela fé judaica que não cria que Jesus era o Messias, ou que eles ainda estavam esperando, porque esperavam o Messias como um guerreiro, como o rei Davi, pois a promessa era que o Messias era da raiz de Davi, e eles imaginavam que seria um guerreiro como Davi, que chegaria ali para libertar o povo das garras do Império Romano. Mas não é bem assim. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio de uma forma completamente diferente. Já os gregos não criam que o homem ou era Deus ou era homem. Eles não acreditavam, não criam que um homem poderia ressuscitar. Eles não criam que um homem, na sua natureza, poderia ser também Deus. E nós vemos que realmente nós, na nossa carne, isso não pode acontecer. Mas ali, irmãos, João começa o evangelho completamente diferente, pois o evangelho de João foi escrito justamente para defender a santidade, a majestade, a soberania e dizer que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador, o Messias esperado, o amado de nossas almas. E é por isso que começa assim no verso 1. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Irmãos, o engraçado nisso tudo é que podemos ver que ele começa falando, no princípio era o Verbo. E quando nós vamos lá em Gênesis, na criação de todas as coisas, tudo foi feito através da palavra, do Verbo. Haja luz, haja separação das terras, haja. E aqui ele coloca esse verbo, essa palavra, como uma pessoa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Talvez isso tenha dado um nó na cabeça dos filósofos. Como assim? Ele era Deus ou ele estava com Deus? Mas eles não entendiam que o nosso Deus é um Deus triuno, que é um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Pois o trio ali, irmãos, a Santíssima Trindade, se é que eu posso dizer assim, a Bíblia não fala nisso, mas nós reconhecemos como Santíssima Trindade porque Deus Pai é santo, o Filho Jesus é santo e o Espírito Santo é santo.
E ali disse que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, os três estavam ali, porque em Gênesis diz o quê? Que Deus estava ali, a terra era sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tem até aquela música que eu gosto, de Nosso Deus é soberano, Ele reina, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa linda, irmãos. Cantar as Escrituras é algo lindo, não tem erro. Quer escrever algo lindo? Quer compor algo lindo? Escreva o que está na palavra de Deus. Você não precisa escrever exatamente ali, ipsis-literis, mas você pode se basear nas Escrituras. Olha que coisa tremenda. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia, estava ali. E se pudéssemos imaginar, irmãos, o Espírito ali agindo sobre as águas, o nosso Deus Pai sobre o trono, e o Verbo dizendo, haja, haja, haja. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu estava procurando um negócio aqui, mas vai sem minhas anotações mesmo, que Deus sabe de todas as coisas. Então, irmãos, você fica imaginando aquela situação toda na igreja, aquelas filosofias se adentrando na igreja, aqueles pensamentos que não reconheciam a Jesus Cristo como o Cristo, que aquele homem simples, mas cheio de autoridade, que operou milagres, que operou maravilhas, que curou enfermos, que ressuscitou mortos. Eles viram aquilo, mas eles não queriam crer que Jesus era o Cristo. Por quê, irmãos? Porque os profetas, alguns profetas também operaram milagres. Moisés, através de Deus, é lógico, do Espírito Santo e de Jesus, operou milagres. Elias operou milagres. E todos os outros profetas operaram milagres, irmãos. Josué, com a ordem do Senhor, falou, vamos marchar, vamos dar volta ao redor de Jericó, e as muralhas caíram. Então, quando eles viram Jesus ali operando milagres, eles falaram, é mais um profeta, como até hoje, irmãos. Não só os judeus, mas como os muçulmanos reconhecem a Jesus como um profeta. Outro dia eu ouvi um muçulmano falando num podcast, falando, não, nosso irmão Jesus, um profeta, que o Alcorão, sei lá, fala, eu não sei porque eu nunca li, mas que tem uma passagem lá, e se você for ver, estudar um pouquinho mais, alguns falam que Jesus passou pela Índia, e os budistas também falam de Jesus, e é tanta coisa, irmãos, para tirar o foco de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É a mesma coisa que dizer, gente, esse banco aqui não é para sentar, não, ele está aqui apenas para enfeitar a igreja. Você até pode sentar, mas ele não foi feito para sentar, não, tá, irmãos? É a mesma coisa. Esse microfone aqui que eu estou segurando é apenas um bastão que amplia a minha voz, mas ele não foi feito para ampliar a voz, não, tá? Que se eu falar assim, todo mundo vai me ouvir, mas ele foi feito para ampliar a voz. E eles queriam descreditar a santidade e a majestade de Cristo. Porque o anticristo, irmãos, ele está desde a fundação do mundo. Eu lembro da minha época de juventude, um parêntese aqui, que ele falava uma frase assim, atrás de uma rebeldia, frase forte, né? Eu até falei, não, está muito forte. Atrás de uma rebeldia sempre existe uma possessão demoníaca. Aí eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus.
Não precisa ter uma possessão demoníaca. Mas atrás de uma rebeldia, pode existir uma ação demoníaca. Rebeldia. Porque quem foi o primeiro rebelde, irmãos? Quem incentiva a nos rebelarmos contra as coisas de Deus? Ele quis ser igual a Deus. A Bíblia não fala nesse nome, mas fala que ele andava, caminhava nas pedras, nas luzes, então foi dado o nome de Lúcifer. Né? Só que aqui diz que a luz estava em quem? No Verbo. A luz estava nele e as trevas não podem resistir. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Irmãos, Paulinho, faz um favor para mim. Vamos fazer um teste aqui. Apaga essas luzes aqui, por favor. Apaga, vamos fazer um teste. Vocês vão entender onde que eu quero fazer. Eu gosto de fazer. Apaga essa aqui também, Ximenes. As trevas, irmãos. Quando há trevas, vou até tirar isso aqui, ó. A nossa visão é limitada. A nossa visão, nós sabemos que tem alguém aqui falando. Mas talvez, lógico que tem uma luz ali fora, mas talvez fale assim, nossa, tem alguém ali. Mas, não acende ainda não. Mas, será que ele está de branco? Será que ele está de preto? Será que a franja dele é virada para o lado direito ou para o esquerdo? Será que ele é careca? Será que ele é cabeludo? Será que ele tem barba? Mas a Bíblia diz que as trevas não podem prevalecer. Por quê, irmãos? Onde Jesus chega, a clareza, a luz. E vocês, muitas das vezes, quando a luz é muito forte em meio às trevas, até machucam nossos olhos. Pelo poder da luz. Obrigado, Paulinho. Pode acender, Ximenes. Irmãos, a luz, ele era a luz do mundo. As trevas nunca vão prevalecer contra a luz. E nós devemos, todas as vezes, estarmos em situações difíceis e complicadas, irmãos, devemos recorrer à luz. Eu vou contar um testemunho que eu passei essa madrugada. Priscila falou que acordou toda arrepiada, porque eu acordei ela, dormindo. Irmãos, eu estava dormindo, aí quando deu 3 horas da manhã, não é misticismo, tá, irmãos? Mas eu já li muita coisa sobre isso, já ouvi falar que existe esse mistério das 3 horas da manhã, tá? O pessoal antigamente falava meia-noite, não tem nada a ver. 3 horas da manhã tem um mistério aí, nas 3 horas da manhã. Preste atenção, quando Deus te acordar de madrugada, olha no relógio. Se não for 3 horas, é bem pertinho. Pode ser que sim, pode ser que não. Comigo, pelo menos, é assim. E 3 horas da manhã, pum! Aí caramba, esqueci de botar o relógio para despertar, hoje eu tenho que estar na igreja cedo. Achei que era para isso, botei o relógio para despertar. Aí, vou voltar a dormir. Aí, aquela voz, não era para acertar o relógio, vai orar. Mas muito cansado, tive final de semana cansativo. Comecei a orar deitado mesmo. Comecei a orar e peguei no sono. Irmãos, o Senhor, Ele sempre nos prepara. Estava eu dormindo, quando de repente eu tive um sonho terrível, mas um sonho totalmente espiritual, irmãos. Uma pessoa conhecida minha, muito próxima, sonhava que nós estávamos num local onde nós estávamos morando e aquela pessoa chegava, mas aquela pessoa estava jovem, bonita, com um bronzeado, irmãos, diferenciado. Aquele bronzeado vermelho, sabe aquele vermelho moreno jamba, assim? Morena, mais morena que a Índia ali, ó. Que a Meire. Imagina a Meire que pegou assim um final de semana de sol, aquele moreno vermelho,
os dentes branquíssimos, os cabelos longos cacheados. E eu falei, nossa, como essa pessoa está bonita. E aquela pessoa começou a falar, e é isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. E aquilo começou a me irritar porque era algo injusto dentro da situação, que eu não vou entrar em detalhes. Eu falei, opa, pera aí. Não é assim, não. E naquele mesmo tempo, irmãos, fiquem ligados, porque cada um vai fazer, eu peço que o Espírito Santo faça ligação a cada um dentro da situação. E devido àquelas afrontas que eu estava sofrendo, não só a mim, mas toda a minha família que estava naquele momento, eu me falei, opa! E diante do Senhor, eu pedi tanta misericórdia. Sabe quando é uma coisa espiritual que eu comecei a proferir palavrões, irmãos? Eu falei, opa! Pá! E ela falava, opa, pá! Eu falava assim, por quê? E ao mesmo tempo eu falava assim, por que eu estou falando esses palavrões? Por que eu não falo palavrão? Por que eu estou falando palavrão nesse sonho? Olha que coisa louca, irmãos. Ao mesmo tempo que era algo tão real, ao mesmo tempo eu falava assim, saía da minha boca, mas eu falava assim, por que eu estou falando dessa forma? E aí, o Espírito Santo falou ao meu coração, e ao mesmo tempo eu comecei a repreender, eu lembrei de algo que eu já tinha ouvido algumas pessoas falar e lido alguma coisa sobre. A imagem que eu estava vendo daquela pessoa parecia Satanás. Eu nunca vi Satanás, mas alguns relatos não estou dizendo que eu acredito, mas alguns relatos de que eu já li, se manifestava dessa forma, muito bronzeado, às vezes em forma de homem, né? Muito bronzeado, bonito, com um cavanhaque muito bem feito, né? Com cabelos negros, e sempre assim. E eu, depois, né, com aquele sorriso bonito, e depois que eu olhei, era exatamente só que em forma de mulher, e uma pessoa conhecida e próxima a mim. Aí eu olhei e eu falei... Aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou, não é a pessoa. Aí eu comecei a repreender. Aí eu repreendia, sai em nome de Jesus, que eu sei que não é você, que eu sei que não é fulana que está aí. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Não, mas eu não vou... tu vai sair em nome de Jesus, tu vai sair. E nisso, eu falei... Aí ela falou assim, não, sou eu. Vamos voltar à adoração do início, vamos adorar. Eu estou aqui porque eu quero adorar a Deus. O Espírito Santo falou, é mentira. E eu falei, você é mentiroso. Saia em nome de Jesus, irmãos. Que coisa terrível. Na hora que eu falei, era na geladeira. Quando eu falei, saia em nome de Jesus, fez assim, ó, pá, com a cara na geladeira. E ficou com aquele sorriso, irmãos, algo tenebroso, filme de terror. Com a cara colada na geladeira assim, ó. E eu falei, saia porque você é mentiroso. Deste lugar não tem lugar para você. Todos aqui nessa casa servem ao Senhor. E aquele sorriso de deboche, irmãos. Aquele sorriso de deboche no rosto. E eu falei, é mentira sua. Você está querendo iludir as pessoas. Irmãos, eu contando para a Priscila, depois me deu até um nó na garganta. Porque sabe qual foi a palavra que veio? A minha ilusão vem de milênios diante de Deus, irmãos, falando na minha cara. Eu iludo as pessoas há milênios. Eu iludo pessoas de geração em geração. Eu iludo, eu engano, eu minto. E aquilo foi me revoltando, e eu repreendendo. Aí eu senti no sonho a minha mãe me puxando, calma, calma, calma. E eu tá repreendido em nome de Jesus, mas aquele pesadelo que você tenta falar e não consegue, a língua pesada. Aí eu senti alguém me alisando, aí já fiquei meio acordado e meio dormindo. Eu sabia que alguém naquele momento estava... E era a Priscila, porque eu estava completamente balbuciando algo e ela falou que acordou toda arrepiada com aquela situação. Ela falou, o Marco está tendo algo espiritual, porque ele está falando algo, ele está tentando, ela só entendia o Jesus assim, muito enrolado. E aí ela teve discernimento, que ela falou, não quis te acordar no susto, foi me alisando, eu acordei. E eu fiquei, gente, aquilo veio com a filosofia de que estava tudo bem, veio querer dominar todo o ambiente do nosso lar. Veio dominar aquilo que era costumeiro nosso, e a pessoa chegou e falou, não, agora vai ser assim, vai ser assado. Eu falei, opa, peraí.
Tu está chegando agora e está querendo assim botar regra aqui? Não, não é assim não. Aí eu perdi a linha. E aconteceu o que aconteceu, como eu falei para vocês. Que até eu fiquei escandalizado com o que eu falei no sonho. Falei, gente, há quantos anos, há décadas que eu não falo essas palavras que eu falei aqui. E o Espírito Santo falou, o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir e enganar o povo de Deus. E o Espírito Santo clareou a minha mente, irmãos, para que eu pudesse estar repreendendo. No verso 5, vamos voltar, isso foi apenas um parêntese. Então ele falou, vamos no 4. Mas Jesus respondeu, por que... Opa, peraí, sem querer eu esbarrei aqui, foi para o capítulo 2, desculpa. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Nós vimos aqui a ilustração que eu fiz em relação à luz, que por mais que esteja um breu, irmão, se tiver um fósforo, a luz vai se destacar naquele momento e vai traçar o teu caminho. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Irmãos, o Senhor preparou um contemporâneo, praticamente com a mesma idade, porque quando ele, na barriga ali como é que era o nome da mãe do João Batista, meu Deus? Isabel, na barriga, obrigado, Dinara. Na barriga de Isabel, ele já estava ali, separado para traçar, para dizer, para preparar o caminho para o Cristo. E quando Isabel entra grávida, quando Maria entra grávida, diz que a criança já se mexe ali. Já ficou, opa, é meu primo! Chegou a luz! Glória a Deus! Eu fico imaginando, né? Porque diz que a criança se agitou sobremaneira. Imagina o feto, irmãos, e falam que pode passar o rodo que não é vida, não. Já passa ali. E a criança se agitou ali dentro. E esta mesma criança, quando cresceu, na época, era o profeta daquela situação. A palavra de Deus diz que todos temiam, até o próprio rei daquela época, o Herodes. Desculpa, irmão, meu cansaço, a minha mente fica assim, né? Herodes disse que temia até fazer o mal, porque quando teve aquela situação, quando a esposa pediu a cabeça dele, ele ficou meio assim, pô, mas ele é o profeta, na situação aqui é ele que é o profeta. Ele era um homem separado, ele andava, né, com roupas diferentes, com roupas estranhas, a alimentação dele era diferente. E ele não falava do amor não, tá, irmãos? Perdão aí. Qual era a pregação de João Batista? Raça de víboras! Convertei-vos, pois é chegado o tempo. E era respeitado. Todos temiam, porque era com a autoridade do Espírito Santo. E muitas das vezes nós vemos homens verdadeiros de Deus, lideranças, homens famosos, grandiosos por pregar muito bem, por arrastar multidões e serem adorados, serem idolatrados. Quem esteve aqui hoje de manhã foi falado sobre adoração e um dos assuntos foi esse, que muitas das vezes desviamos a adoração. Ontem tivemos no aniversário que um pastor falou algo até muito impactante, que falou, bateu no braço assim do aniversário e falou assim, ó, tá vendo esse do seu lado aí, que era o esposo dela? Ele não pode ser o primeiro não, tá? Adorar é primeiro lugar, é a Deus. Algo que faz a gente pensar, irmão. Eu achei muito pesado, mas ele falou assim, entre nascer e não conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, é melhor que a gente nem nasça, né? Mas por que ele falou isso? Por quê? Qual é o fim de quem não conhece a Cristo, irmãos?
Nós sabemos. E vou falar com todas as palavras. Aquele que não conhece a Cristo, não receber, não ouvir o chamado, desculpa, irmãos, vai queimar no inferno. Essa é uma realidade, irmãos. E eu entendi, na hora eu fiquei impactado, mas o raciocínio funcionou rápido. Eu falei assim, realmente, é melhor não nascer do que queimar no inferno, passar uma eternidade no inferno. Deus é amor, mas a palavra dele não volta atrás. Por isso que ele diz, mais à frente, veio para os que eram seus, verso 11, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Basta só crer, irmãos? Será que é só crer que Jesus é o Filho de Deus? Tem uma música que é a palavra de Deus que diz, quem me ama, os que serão salvos são os que amam a Deus, mas aquele que me ama é os que guardam os meus mandamentos. Venhamos a meditar nisso. Quando nós abrimos a nossa boca para dizer que amamos a Deus, será que nós obedecemos os mandamentos do Senhor? A palavra de Deus diz que os mandamentos não são penosos, mas são muito difíceis, irmãos. Se a gente for analisar os mandamentos, não é à toa que Cristo veio para que nós tivéssemos a salvação, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos, nós vacilamos. É importante que venhamos a nos arrepender, que venhamos a ter humildade e pedir desculpas. Isso é fundamental, porque a palavra de Deus também diz isso, irmãos. O Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores ou ao que nos ofende. Preciso falar mais em relação? Preciso escrever, desenhar? E quando nós abrimos os nossos lábios... Hoje também foi falado sobre missões aqui, foi, por incrível que pareça, foi o meu grupo, a gente falou sobre a missão e a adoração. Por que que existe missão? Para que as pessoas conheçam a Cristo, mas o propósito é conhecer a Cristo e adorá-lo. Existe missões, existe evangelização para que as pessoas conheçam a Cristo só para serem salvas? Não, para adorar ao Senhor. Porque quando o Senhor fez o homem e a mulher, Ele fez para louvor e glória dele. Mas o pecado entrou e separou o homem de Deus. Mas pela sua graça e misericórdia veio Cristo Jesus. E hoje, pela sua graça, mediante a fé em Cristo, nós temos a salvação. E fala que todo aquele que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer a nossa parte. Isso foi falado também na apresentação, que aqueles que amam a Deus, aqueles que são adoradores, têm que evangelizar, irmãos. Senão, se você não evangeliza, desculpa aí, não estou falando, eu vou repetir o que eu falei de manhã, não estou falando de ir para a praça entregar panfleto, só isso. Existe esse chamado, a irmã Fátima, né, hoje ela não está aqui. Ontem tivemos, né, Isa, nós fomos até a praça ali evangelizarmos. Isso é o ID. Mas não é só isso, irmão, porque às vezes não temos não temos tempo adequado, não temos, o dia do evangelismo, estou trabalhando. Irmãos, é evangelizar com a nossa vida.
É quando as pessoas olharem para você, ver a diferença e falar: nossa, tu é tão legal, você é diferente, você tem um brilho. Não tome a glória para você. Aí é a porta que se abriu para você dizer: eu tenho Jesus na minha vida. Eu falo isso para a glória de Deus, irmão. Não interessa o que vão pensar de mim. Não interessa. Eu tive essa experiência na sexta-feira e eu fiquei muito feliz, para a glória de Deus. Porque eu já estava um tempo sem ouvir isso e eu estava ficando preocupado. Eu fui fazer um trabalho lá em Santa Cruz da Serra. Não conhecia uma advogada, foi chão, né? Washington Luiz. Só conhecia a advogada pelo Zap. E quando eu cheguei lá, ela chegou, eu já estava esperando ela. Ô, doutora, não sei o que. Apertou minha mão, não sei o que. Eu, tudo bem, levantei, falei com ela, não sei o que. Aí ela: nossa, você é tão simpático, você é tão legal. Aí eu, ansioso para fazer o que tinha que fazer, que era a fotografia, e meteu o pé. Aí ela falou assim: sabe o que é? Que me pediram para fazer um vídeo e eu não tenho noção nenhuma. Meu tempo, minha hora ali, ó, cronometrada, porque eu tinha que voltar, porque eu tinha um outro evento. Aí eu falei: não, vamos lá. Ó, paciência, parei, orientei, enquadrei, expliquei, não sei o quê. Irmão, se eu fosse ler para vocês o que essa mulher escreveu para mim, que eu fiquei até constrangido, e é para a glória de Deus, eu estou falando que é para evangelizar isso. Ela chegou e falou, aí ela falou tanta coisa, aí no final eu falei assim: minha querida, sabe o que é isso? Eu sou um pobre, falho e pecador. Tudo isso que você está vendo em mim é porque eu tenho Jesus na minha vida, que há muitos anos atrás talvez a senhora não tivesse essa impressão que eu tive. Irmãos, eu falo para a glória do Senhor. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Isso é evangelismo, irmãos. Não tem desculpa. Se você não tem tempo para entregar um panfleto, se você não tem tempo de dar um oi, um bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus te ama no elevador, quando alguém levantar algo para falar algo de bom para você, é a oportunidade. Nossa, você é tão bonito. É a beleza de Cristo na minha vida. Não tem por onde correr, né, Dina? Não tem por onde correr, irmão. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo faz que pregue em tempo e fora de tempo. Mas não é para tipo... eu sou profissional, quantos elogios eu recebi. Irmãos, eu sei. Eu sei o meu pé lá como é que é. Não é de barro não, é de areia. E naquele mesmo momento, eu vi que Deus proporcionou esse momento para que eu viesse a falar. E ela até falou, poxa, quero até você na minha equipe, quero você fazendo muitos trabalhos para mim. Eu falei, glória a Deus, isso é bom. Eu sou autônomo, irmãos, então isso é muito bom. Ela, vamos fazer muitos trabalhos, eu quero que você venha aqui para a gente fazer vídeo, para a gente fazer isso, para a gente fazer... Eu falei, glória a Deus. Eu não sei qual é o mistério, se isso vai se concretizar ou não. Mas eu sei que se algo mais acontecer ali, eu já sei qual é a minha missão ali. Não é só fazer fotografia e editar vídeos. É falar do amor de Cristo para aquela mulher. E o esposo dela, que era um escritório da família toda, estava lá. Filho, o pai, o esposo advogado, os filhos advogado, a filha advogada, estava todo mundo lá. E o verso 13 diz assim, vamos para o 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre eles, entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Acima nós lemos que ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. E muitos desses que não conhecem a Cristo, muitas das vezes estão sorrateiramente se adentrando nas igrejas, irmãos. Não acho que isso é teoria da conspiração, não, porque não é não. Não, não é não.
Cuidado com seu coração. Cuidado com o que falam com você nos corredores. Cuidado com o que falam com você ali no canto. Verifique se é de Deus ou não, porque pode estar enchendo o seu coração de algo que não é muito bom. Ó, pode descontrair, irmãos. É uma verdade. Eu vi pessoas falando. Vamos adentrar na igreja. Para que o diabo vai lá fora? Tu acha que o diabo está preocupado com quem está pulando carnaval? Tu acha que o diabo vai mandar o fogo cruzado aonde, irmãos? O diabo vai atacar quem, irmãos? O diabo vai ficar dando tiro para quem já está na sacola dele? Que venhamos a guardar o nosso coração, a nossa mente, e venhamos colocar a armadura de Cristo, o capacete da salvação, irmãos. O capacete da salvação, para que os dardos inflamados do maligno não atinjam a nossa mente, porque entra por aqui, às vezes entra por aqui, age aqui, desce por aqui, e pode ser início de destruição. O pastor hoje estava falando sobre algo que acontece, é normal, é natural, aconteceu com os apóstolos, né? Houve a discórdia, e eles se afastaram, mas depois houve o perdão e voltaram. Mas teve uns que ele falou, não, esse aí, infelizmente, só me fez mal. Era apóstolo, tá, gente? Era discípulo. Você estava andando com Paulo na missão, eles eram o quê? Que venhamos a conhecer a verdade. A palavra e pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque a luz, ela resplandece nas trevas. E tem um versículo que diz que mais astutos são os das trevas do que os da luz. Porque nós estamos na luz e muitas das vezes estamos vendo um mundo de algodão doce, irmãos. E é guerra. É verdade. É realidade. Não é brincadeira. É real. A igreja sempre foi atacada e o intuito de Satanás é destruir a igreja. Só que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a luz, o verbo, se fez carne e habitou no meio de nós. Vamos ficar de pé, irmãos.